Vanessa. E olha, hoje a Polícia Federal prendeu aqui na região um adolescente, um jovem, na verdade, né? Já não é adolescente, aí de 19 anos, que é suspeito de chantagear aí sim adolescentes e ameaçar também divulgar fotos íntimas dessas jovens. Ele foi preso em Americana, mas os crimes, segundo a Polícia Federal, foram cometidos em Piracicaba também, além da cidade de Americana. E sobre isso, a gente conversa agora com o doutor Rodrigo Perim, ele que é delegado da Polícia Federal em Piracicaba e acompanha essa operação. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tara. Tudo bem? Tudo bem, Guarizo? Boa tarde, Tudo ouvintes. bem, boa tarde, doutor. Tudo bem, doutor. Bom, como então a Polícia Federal chegou a esse jovem aí de 19 anos, né, que fazia essas ameaças? Ele é suspeito de pedir nudes, né, para adolescentes e exigir inclusive mutilação para que não divulgasse esse conteúdo, é isso? Isso, na realidade a investigação começou, né, com uma comunicação inicial ali por diversos organismos, né, que combatem a pornografia infantil, e começamos a investigação inicialmente para averiguar aí crimes relacionados a compartilhamento de imagens, armazenamento de imagens e até mesmo produção. Com o avançar das investigações, o delegado-presidente do feito pediu um mandado de busca e apreensão, e hoje, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, confirmou-se, né, que esse jovem aí estava praticando crimes sexuais envolvendo menores, inclusive com algumas fotos das vítimas se automutilando. Então ele pedia muitas vezes para a vítima escrever o nickname dele, ou se cortar, mandar a foto para eles. Por quê? Ele cooptava essa vítima falando que tinha fotos dela comprometedoras e que se ela não aceitasse os comandos dele, ele divulgaria essas fotos aí pela rede mundial de computadores. Doutor Rodrigo, e pelo tempo de investigação, já dá para saber se o número de vítimas é alto? Agora isso, agora somente com a análise, né, do próprio computador que foi apreendido, é que isso será possível verificar. Foram encontradas diversas outras fotos, não só a inicial que foi encaminhada para a gente no primeiro momento para a instauração do inquérito, mas outras fotos aí envolvendo menores. Então agora a gente vai ter que continuar a investigação para poder verificar se houve ou não outras vítimas, se ele é abusador ou não, ou se ele só estava tentando extorquir essas vítimas aí. Para que esse jovem conseguisse esse conteúdo, doutor, e aí sim tentasse extorquir, né, essas meninas, ele se passava também por um adolescente? Como que ele conseguia isso que popularmente a gente chama de nudes, né, essas fotos de nudez dessas meninas? Era sob ameaça também? Ou ele fingia ter uma espécie de relacionamento virtual com elas? Na verdade, ele ganhava, às vezes ele chegava mantendo ganhando a confiança da vítima, né? Ou às vezes ele já chegava, procurava a pessoa e falava, olha, eu recebi uma foto sua assim, assim, assado, se você não fizer isso, se não fizer aquilo, eu vou publicar essa foto aí na rede mundial de computadores. Muitas vezes eles se passam por pessoas que não têm idade real deles, para poder estar com uma idade próxima das vítimas, entendeu? Então, isso daí é uma praxe comum que eles adotam para poder ganhar confiança, ou quando ele chega já tentando extorquir, ele não está ligando muito para a idade dele, não, para mentir a idade dele. Então, assim, ao longo da investigação agora, com a análise pormenorizada da nuvem dele, da máquina dele, que aí sim será possível a gente poder fechar o efetivo modus operandi desse cidadão que foi preso hoje. E agora com essa prisão também, a gente, mesmo com a Polícia Federal participando, é o mesmo procedimento da civil, tem audiência de custódia, mas quem comete esse tipo de crime, ainda mais contra menores de 18 anos, vai permanecer preso, muito provavelmente, doutor Rodrigo. Guarizo, pelo menos da nossa parte aqui a gente não pode mais arbitrar fiança nesse armazenamento, até porque tornou-se, né, crime inafiançável desde o começo do ano. Então, vai ser posto aí à disposição da Justiça, vai ser realizada a audiência de custódia dela. Normalmente, a Justiça acaba não liberando na audiência de custódia e ele vai responder esse crime agora aí, vai ser colocado à disposição da Justiça e vai responder esse crime num primeiro momento pelo menos preso. Bom, doutora, a gente sabe, por fim, que é uma situação muito delicada, né? Mas se houver outras jovens também aí que eram ameaçadas por ele, de repente até a família, né, dessa adolescente não sabe, a menina tem vergonha, né, de expor essa situação, essas pessoas podem ainda de alguma forma, né, fazer a denúncia contra esse jovem também de forma anônima?
Não, com certeza. Isso é muito importante para a gente, às vezes até para quantificar a pena, né, depois, futuramente, né, o Sim. Poder Judiciário, para poder quantificar a pena. Então, se a gente verifica que tem um número vasto de vítimas, entendeu? Isso daí vai pesar em desfavor dele quando dá a dosimetria da pena. Mas é muito importante os pais mesmo ficarem atentos, né? Então, a pessoa que está se automutilando, por exemplo, é, já vai ter um comportamento que pode sair um pouco daquela linha normal que a gente está acostumado no dia a dia. Então, o olhar cuidadoso dos pais para os filhos menores ali que utilizam rede de computadores, utilizam WhatsApp, todas as redes sociais, tem que ficar atento. Para quê? Para que qualquer comportamento estranho comece a conversar com a criança, procure ajuda. E crime sexual virtual é muito complicado, porque às vezes se o pai não está atento, a criança está sendo vítima, ou adolescente, criança ou adolescente está sendo vítima. E isso é muito perigoso para essa vítima aí, porque acaba abalando, né, o futuro dela como um todo aí. A única maneira de chegar a um abusador é por meio de denúncia, doutor? Ou existe algum tipo de investigação, por exemplo? Porque a gente sabe que tem material que é mensagens trocadas que são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas no caso de imagens criminosas, por exemplo, a polícia ela consegue ter acesso por meio de algum algoritmo, setor de inteligência? Tem os mecanismos internacionais e nacionais, né, que já fazem esse tipo de monitoramento. Então, por exemplo, se o YouTube verifica algum conteúdo, já emite o alerta, isso daí é dado encaminhamento para os órgãos aí que procuram fazer esse tipo de investigação, entendeu? Eu não tenho como entrar direto na máquina de ninguém, até porque precisaria autorização, mas com tratados internacionais, regulamentação interna, é possível sim, é um dever das empresas aí que constatam qualquer tipo de conteúdo, né, de pornografia infantil, por exemplo, já façam a devida comunicação para chegar nos órgãos competentes para poder investigar, iniciar a investigação, seja na Polícia Federal, quando houver internacionalidade, seja na Polícia Civil, quando não existir a internacionalidade delitiva. Bom, agradeço ao Dr. Rodrigo Perim, delegado da Polícia Federal em Piracicaba, acompanhando esse caso e trazendo as informações aqui para a gente. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho para você e toda a equipe. Eu que agradeço, tá, Guarizo, e toda a população que está ouvindo aí a CBN. Até logo, boa tarde. Boa tarde, doutor Rodrigo Perim, muito obrigado. Intervalo aqui no Estúdio CBN, 13h23.